está aqui, ele fala bem baixinho. O mestre está aqui, ele fala bem baixinho. Ensina a quem procura, deixando quem não quer seguir. Oi, gente! Bom, para fazer uma sessão perguntas e respostas, eu trago hoje a pergunta da Raíssa, que me enviou semana passada pelo canal do YouTube. Ela já participou de 2 rituais, na qual, esse último ritual, ela teve uma experiência bem ruim, vamos dizer assim. Porque foi mostrado para ela uma coisa ruim que ela sofreu numa vida passada. E aí ela não queria ver, ela ficou com muito medo e justamente foi explicado através dessa vivência de vidas passadas o porquê que ela carrega esse medo até hoje na vida dela. E, enfim, ela não quer ver isso novamente e ela tá perguntando pra gente se ela corre o risco de ver isso novamente numa terceira vivência e se tudo que a ayahuasca mostra, a gente deve levar o pé da letra. Ou seja, se realmente isso na vida passada aconteceu. Raíssa, eu vou responder de acordo com o meu ponto de vista e vou trazer também a Ju para explicar melhor isso para você, tá? Bom, eu acho o seguinte, que a gente não deve ficar tão apegada às vivências e à historinha que a ayahuasca mostra, tá? Porque o foco não são os personagens, muito menos o que aconteceu ou deixou de acontecer. O foco é o que você precisa trabalhar hoje. E isso você teve, você entendeu que você precisa trabalhar esse medo que você carrega da vida das pessoas. Se realmente aconteceu esse fato numa vida sua passada, a gente, na verdade, nunca vai ter certeza disso, né? E eu acho que se você ficar tão apegada ao que aconteceu, né, que você viu na sua miração, você talvez vai carregar mais trauma ainda. Você vai ficar muito assustada, entendeu? Você vai ficar com mais medo ainda. E o propósito disso não é te causar mais sofrimento, né? E pelo contrário, você trabalhar essa questão e sair fora do sofrimento, tá? Eu já tive uma experiência de vidas passadas na ayahuasca. Eu acho que eu tive 2 experiências de vidas passadas e mexeu muito com a minha cabeça, tá? A primeira foi de um relacionamento que eu tive e que essa pessoa tinha voltado na minha vida. Enfim, eu fiquei muito mais apegada a ele depois dessa experiência. E a outra foi que eu fui bruxa numa vida passada. Aí isso, claro, mexeu muito com a minha cabeça. Eu comecei a me interessar mais por esses assuntos, coisa e tal, achando que a bruxa estava encarnada aqui hoje, né? Quando, na verdade, cara, hoje eu vejo que eu me apeguei muito ao personagem e deixei de lado o que realmente interessa, que é a mensagem, né? Que é o que foi passado para você para poder trabalhar, entendeu? Então, um conselho que eu te dou, assim, tenta ficar no agora, tá? Se aconteceu essa coisa horrível no passado contigo, você não vai ter certeza, tá? E o que passou, já passou, acabou, entendeu? Agora é uma outra época, você tem que viver o agora, se manter no agora. E agora, o que permanece é esse medo, que precisa ser trabalhado da melhor forma você ir na próxima vez. E isso se repetir, eu acho bem relativo, tá? Num ritual de ayahuasca, você nunca sabe o que vai acontecer. É muito raro, assim, as coisas se repetirem, sabe? Pode ser que você sim tenha mais uma peça desse quebra-cabeça, ou talvez você nunca mais na vida vai ver isso. Então é muito relativo, e quando você for para um ritual, você tem que ir preparada que tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Às vezes você vai ter uma experiência surreal de amor intenso, às vezes você pode ficar na peia, mas eu vou te garantir uma coisa, seja lá o que a ayahuasca vai te mostrar, sempre é pro teu bem, tá? Sempre é pro teu bem e sempre é aquilo que você está precisando no momento. Então, não fica com esse medo, ouça a voz do teu coração que vai te guiar, entendeu? Existe um ser divino dentro de você que sabe o que fazer, que sabe o que procurar. Então, assim, se você tiver com muito medo, entrega a sabedoria para aquele que sabe. E aquele que sabe está dentro de você. Bom, eu vou trazer agora a Ju, espero que tenha te ajudado. Bom dia, Vivi, bom dia. Hoje eu tô com visita em casa
Mas como o combinado não é caro, eu tinha combinado com a Vivi de gravar esse vídeo para a Raíssa. Então eu fui levar meu filho na escola, voltei para casa, tô aqui na garagem de casa gravando esse vídeo para não incomodar as pessoas que estão dormindo lá em casa. Raíssa, com relação à sua pergunta, eu gostaria que você considerasse isso que eu vou te falar, sem tentar, né, ouvir, sem tentar me entender. Porque nós, seres humanos, eu inclusive, Juliana, eu acredito que eu sou o conjunto de tudo que aconteceu na minha vida. Então eu acredito que eu sou desse jeito como eu sou hoje porque eu nasci, né, da minha mãe, do meu pai, em tal lugar, em tal situação, porque eu cresci com uma infância XYZ, porque ao longo da minha caminhada eu conheci várias pessoas que me fizeram ser assim. Enfim, a verdade é que tudo isso é uma mentira. É uma mentira do ego, porque a gente tenta se identificar muito com a nossa personalidade. Então o ego quer que nós acreditemos que nós somos essa história aí desse personagem, da Juliana, de tudo que aconteceu. E isso nos impede de olhar para o nosso ser real, que é o nosso ser imortal, o nosso ser eterno, o nosso ser uno com Deus. Então isso é um dos aspectos. Então, veja bem o que eu quero dizer. Vamos supor, se eu acredito que eu sou dessa forma, que eu sou assim hoje, porque eu sou, por exemplo, brasileira, porque eu nasci numa família japonesa e aí tinha a tradição, né, da família japonesa, enfim. Se eu acreditar nisso, na verdade, o que eu não consigo trazer para o meu consciente é que a maneira como eu ajo hoje, apesar de eu achar que é uma consequência de como eu cresci, de como eu fui criada, a maneira como eu ajo hoje, as coisas, as crenças, tudo que eu acredito, tem a ver com a minha escolha presente e não tem nada a ver com o meu passado. Então, isso é assim, porque pensa bem, a gente tem sempre aquela coisa assim, eu puxei minha mãe porque eu sou teimosa, ou eu puxei meu pai porque eu sou brava, enfim. E se fosse assim, na verdade, né, para nós é muito conveniente isso, porque tem coisas assim, as coisas ruins aí são hereditárias. Não tem o que fazer, porque minha mãe era assim, minha avó era assim, minha bisavó era assim, então agora eu não tenho outra alternativa a não ser assim. Mas na verdade o que acontece é uma escolha. Por que a gente não herda todas as características dos nossos pais? Por que a gente não herda toda a personalidade dos nossos pais? Porque isso é uma escolha nossa. Nós escolhemos aquilo que mais nos convém das características deles e nem sempre vão ser coisas boas, né? E a gente escolhe tudo isso e adquire como um pacote e acredita fortemente que aquilo constitui o que nós somos. Mas eu só sou dessa forma pela escolha que eu faço no presente. Então eu escolho a cada dia atuar e agir dessa maneira. Isso não tem nada a ver com a minha história de vida. E com relação a você ver alguma coisa na vida passada e aí, por exemplo, você diz, eu percebi porque que eu tenho tanto medo da vida, das pessoas e das coisas, pode até ser, né? Que tenha acontecido alguma coisa numa vida passada, eu até acredito nisso e que talvez por isso você tenha medo de algumas coisas, enfim. A questão é que, neste momento, neste exato momento, o que aconteceu na sua vida passada não está mais acontecendo. E a única coisa que está sendo trazida para o presente é essa memória, essa lembrança e a escolha reiterada de reviver aquilo na sua vida. Então, isso se torna realidade hoje, no presente. Então, a ayahuasca pode ter mostrado isso para você com relação à vida passada. Eu acredito na espiritualidade que atua, né, no elemental da ayahuasca. No entanto, o importante para você é relacionar isso com a sua vida presente. Qual o significado que isso tem hoje? E muito provavelmente você vai ver que não tem nenhum. E é muito interessante porque essa questão do medo, de ter medo de olhar para uma coisa que aconteceu numa vida passada, não faz muito sentido, porque por mais que você tenha feito, é porque a gente tem muito essa ideia de punição, de que se a gente fez alguma coisa errada no passado, nós seremos punidos agora por aquilo que fizemos, é por isso vamos sofrer a consequência até o resto da vida. Vamos pagar o karma, né, o tal do karma. Mas na verdade isso tudo não é verdade. A única coisa é que nós escolhemos viver as consequências daquilo que foi feito no passado. Isso não precisa ser assim.
Então, assim, a minha dica para você é que você pensasse hoje os efeitos que isso tem hoje na sua vida e que você pode sim escolher de uma outra maneira. Você pode escolher parar agora, neste exato momento, de sofrer as consequências disso que aconteceu, seja no passado mesmo, nessa sua vida de agora, né? Ou numa vida passada. E que não tivesse medo de encarar o passado, porque o ego tenta nos contar que tudo isso que nós fizemos define quem nós somos. Então nós somos pessoas más porque fizemos coisas ruins no passado. Mas isso não é verdade. E todos nós, no final das contas, estamos aí procurando, né, o caminho de volta para o Pai. E muitas vezes nesse caminho a gente erra e se equivoca. O importante é não se identificar com esses equívocos e não acreditar que isso define quem você é, porque isso não está nem próximo do ser real que nós somos. Tá bom, Raíssa? Eu espero ter ajudado. Obrigada, Vivi, pelo incentivo de sempre. E é isso aí, gente. Até a próxima. Ensina quem procura, deixando quem não quer seguir.